depois dessa eliminação. Confesso que não vejo o Giannis ficando no Milwaukee na próxima temporada, né? Claro que o Milwaukee não vai trocá-lo, mas eu acho que o Milwaukee ele pode pedir a troca para o Milwaukee, né? Dizendo que, obviamente, não está mais sendo competitivo lá, e isso e aquilo. Não sei, cara. Eu penso assim, você acha que é por aí? Você acha que ele vai realmente pedir troca? Que esse foi o último jogo do Giannis com a camisa do Bucks? André, primeiro de tudo tem aquela situação, assim, antes de falar que tipo, é muito óbvio, ele vai sair, pronto, ou ele fique pronto, que envolve muito aquela situação contratual, o que dá para fazer, se sair, dá para sair agora, quem que pode trazer, quem que é viável trazer, toda aquela engenharia financeira e esportiva para poder fazer isso acontecer. Então isso já tem que ser levado em consideração, né? Se essa coisa, dependente do que for, né, uma possível troca, se ela é viável nesse momento. Porque é muito simples o Giannis chegar e falar, não quero mais ficar. Inclusive é um movimento mais natural hoje em dia. Só que times principalmente falando de NBA, né, esporte de alto rendimento, não são restaurantes, né? Você é mal atendido um dia, depois você fica de bode, não vai mais um restaurante, vai outro. Não é tão simples assim, né? Então eu acho que o que fica na nossa mente, assim, a princípio, é porque é o movimento mais natural do momento. O jogador fica insatisfeito, quero sair. Sou grande demais para esse time aqui, esse time eu cresci demais para esse time, então preciso sair. Um pouquinho de uma carga certa, uma carga emocional, estou colocando aqui, mas é mais ou menos como eu enxergo de verdade, tá? Eu acho que, de repente, o que poderia acontecer, aí também entra de novo aquela situação de questão contratual, o que dá para fazer, o que não dá nesse momento, de reforçar o time. Ok, o líder pode ter se machucado, parece que se machucou feio, né? Foi tendão de Aquiles, acho que a coisa foi feia. Então no mínimo um ano. Com a idade um pouco mais avançada, a recuperação pode ser um pouco mais demorada e tal. Então eu não sei se o Bucks seria a condição de refazer, de reforçar o time, porque qual que é a diferença? Simplesmente você fazer bem sim, não fico mais, vou embora. Ou você exigir que o time se movimente para trazer jogadores. Sabe, isso que eu fico pensando. Repito, eu reforço isso. O natural do que é a liga hoje, já há alguns anos, é que ele queira sair imediatamente. Agora, eu fico com essa questão de que seria interessante se o Bucks conseguisse fazer uma mudança, reforço de elenco, e de repente até trocar de treinador, que é uma coisa também natural hoje em dia na NBA. De repente trocar de treinador também é uma possibilidade. Isso é a primeira coisa que tem que ser feita, Fabião. Com todo respeito ao Doc Rivers, que já foi campeão da NBA e tal, mas assim, não dá, cara. Eu acho que um dos grandes problemas, para mim, o maior problema, se não o maior, entre os maiores, é o Doc Rivers, cara. Um treinador que, né, o time não jogou um basquete bom em nenhum, né, momento dessa temporada, tá? O que teve de bom foi muito por causa da genialidade do Giannis, né, e obviamente do Damian Lillard. E era um time que, se você olhar, tudo bem, talvez não era para ser campeão com o elenco de apoio que está ao redor de Giannis e de Lillard, mas que poderia pelo menos chegar numa semifinal, numa final de conferência, né? Um time que tem o Giannis, que, como o nosso amigo aqui falou, né? Daqui a pouquinho eu volto para as mensagens também, o Bial Fort tá falando, né? Giannis é um dos 3 melhores jogadores da liga, eu tô com ele também. É um time que, se tem um jogador desse, tem que estar brigando todo ano, Fabião. Por que eu vou te falar assim? Cara, a última aparição dos Bucks em final de NBA foi em 1974. Antes do título. Antes do título. Com, como é que era o nome do carinha do Jabbar? Alcindor? Lew Alcindor. Lew Alcindor. Com ele. Então, lá se vão de 74 para 2021, 46 anos. Certo? 74 para 2021, 46, isso mesmo. 46 anos. Então, assim, se você tem um jogador que conseguiu fazer isso para sua franquia, que é uma franquia de um mercado menor, como a gente costuma dizer na NBA, não é uma franquia que está em Los Angeles, não é uma franquia que está em Nova York, não é uma franquia que está em Miami, não é uma franquia que está em São Francisco, é um mercado menor. Milwaukee é uma cidade pequena, Wisconsin é um estado menor, né? Então é mais difícil. Provinciano. Mais difícil. Você tem que dar a condição de um jogador desse poder estar disputando, porque a chance dele se frustrar e pedir para sair é muito grande. O time fez isso? Fez.
naquele ano em que foram campeões, ele fez algumas declarações ali, e no meio da temporada conseguiram trazer o Jrue Holiday, né, e o PJ Tucker, principalmente o Jrue Holiday, né, que foi muito importante para aquele título. Novamente agora com o Damian Lillard, né, trouxeram o Damian Lillard, que ele já falou que não iria ficar, não iria renovar, né, quer dizer, que só faria se viessem outros nomes, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, assim, cara, ele já tá vendo que não adianta só também trazer mais alguém para ajudá-lo. Precisa de outras coisas, precisa de um treinador bom, precisa de um time, né, mais inteiro para poder ser competitivo. E eu vou além, Fabião, tá? Se ele pedir a troca, jamais ele vai ser queimado pela torcida. Porque é um cara que, como eu falei aqui, conseguiu um título para essa franquia depois de, sei lá, 46 anos, né? 40, mais, né? Porque o título foi em 71. Eles chegaram na final em 71 e venceram com o Kareem Abdul-Jabbar, né? O título. Depois chegaram em 74 de novo e perderam. E aí demorou 46 anos para chegar. Então, assim... 50 anos de título, né? Exato. Então, assim, cara, é isso. Um cara que te deu um título depois de 50 anos, né? Enfim, eu acho que... vai ser compreensiva com o movimento, dado o contexto que está sendo mostrado. Eu acho. Muito diferente do que, por exemplo, fez o LeBron James quando saiu de Cleveland e foi para Miami, tá? Que hoje todo mundo entende, mas se ele não tivesse voltado para Cleveland e vencido um título, a história seria completamente diferente. Total. Diferente do que Kevin Durant fez, diferente do que muitos outros caras fizeram para buscar um título. Ele já tem o título, ele já está marcado para sempre na história do Milwaukee Bucks. Conseguiu um título com o Milwaukee Bucks, né? Então eu acho que é isso, né, Fabião? Até se alongamos um pouco nesse primeiro assunto aqui, mas não sei se você quer pontuar mais alguma coisa. Mas eu acho que, cara, se ele pedir a troca, é isso. E se ele não pedir, o Milwaukee vai ter que mudar muita coisa, passando primeiro pelo treinador, para ele poder ficar e ter condições novamente. Não, eu acho que isso, é por aí mesmo. Eu só fico realmente, como eu falei, imaginando o quanto isso é viável nesse momento, né? E por exemplo, foi falado agora aí no comentário uma possibilidade de ir num boato, né? Uma coisa assim de ir para o Lakers. Não sei como isso seria possível, né? A gente fica observando para ver o que daria para ser feito, independente de qual time, né? Se Lakers ou qualquer outro, né? Isso pode acontecer, mas realmente endosso o que você falou no final mesmo, que a torcida, os fãs entenderiam completamente esse movimento dele aí, porque a situação ficou bem insustentável lá em Milwaukee. Legal. Boa. E o Immortale 2.0, né? Acho que a foto do Flamengo campeão aí, se for isso, tá feliz da vida, né? Torcedor do Flamengo vive feliz ultimamente. E perguntando, se o Giannis sair do Bucks, qual time seria ideal? Cara, ideal é difícil falar, porque, pô, ele iria ajudar muitos times, né, Fabião? Mas eu até gravei um vídeo sobre isso há um tempo atrás, antes da troca do Butler para o Warriors, mas eu acho que o encaixe dele com o Curry seria genial. Seria algo que, para mim, seria ideal para ele, para o Warriors, para o Curry, para todo mundo, né? E obviamente que, né? Mas difícil falar, né, cara? Tem tanto time, né, Fabião, que a gente poderia trazer aí, cara, mas eu acho que seria mais ou menos por aí. Paulo Ponquio vai para o Detroit. Os caras têm 3 picks de primeiro e mais 4 de segundo, jogadores novos para fazer um bom negócio pelo Giannis. Interessante. Paulo, é interessante o que tem para oferecer, mas assim, não sei se você estava aí desde o início do programa, mas eu até falei, né? Milwaukee é um mercado menor, né? Detroit talvez seja um pouco maior e tal, olhando por população, por mercado, mas também não é um mercado grande pensando em NBA. Tem mais tradição do que mercado, né? Mais tradição do que mercado. Pelos títulos. Eu acho muito difícil que ele aceite ir para lá, tudo bem que não é ele que escolhe, mas acho que a opinião dele vai valer muito, justamente porque não seria um lugar que ele teria mais condições de vencer trocando Milwaukee por Detroit. Tá? Vejo muito mais um Knicks, um Heat, algum time de Los Angeles, um Warriors, time de Dallas, enfim, que são mercados que talvez atraem mais jogadores para ir para lá. A gente fala isso aqui, vira e mexe, mas é uma possibilidade. Né? Uma possibilidade que, até pelas escolhas que você trouxe aí, né? Obrigado por trazer essa informação, é uma possibilidade.
Tá? E o Vitor Hugo falando que o ideal seria o OKC também, né, Fabião? Imagina ele, o Shai Alexander, aquela molecada lá. Seria bom demais. Ó, o Geek falando sim. aqui, ó. Yannis vai pro Houston. Pode ser também, viu? Boa. Pensei nisso também. Uma boa. Até passando por mais uma mensagem. Muito obrigado pra galera.